Selma é um filme sobre as marchas de Martin Luther King nos Estados Unidos, de Selma a Montgomery no estado de Alabama, onde ele luta pelos direitos de voto dos afro-americanos. Em 1964, criou-se a Lei dos Direitos Civis, que proibia a segregação em todos os 50 estados do país. Só que isso era algo superficial, porque os afro-americanos ainda tinham muitos problemas para votar, principalmente no Alabama. Entre muitos casos de discriminação, ocorreu da personagem Annie Lee Cooper, em que ela vai se registrar para votar no Tribunal do Condado de Selma, em Alabama, em 1965, e ela tem esse direito negado. Então, Martin Luther King, que ganhou o prêmio Nobel naquele ano, se encontra com o presidente Johnson exigindo que ele haja sobre o direito de voto dos negros. Porém, o presidente afirma que ele tem outras prioridades. Na busca pelo direito do voto, King vai para Selma, então, e para um congresso em que ele percebe que os supremacistas brancos também não consideram isso prioridade. Então, ele percebe que precisa de fazer algo brusco para atrair a atenção do presidente. Por isso, ele lidera uma marcha de Selma para a capital do estado, que é Montgomery. A primeira marcha termina em violência, onde os participantes são espancados e agredidos, porém as imagens são captadas na TV e nos jornais, o que fez com que muitas pessoas vissem e aderissem à causa. Assim, ele convida todas as pessoas, negros e brancos, para se juntarem à segunda marcha. Nessa segunda noite, um membro do clero que participou da marcha é espancado e morto, e com a repercussão do movimento, principalmente por muitas pessoas começarem a apoiar por ser contra essa violência, o tribunal concede então a legalidade da marcha para eles conseguirem chegar até Montgomery. E por fim, o presidente Johnson envia ao Congresso um projeto de lei que acaba com as restrições de votação. Bom, sobre o contexto histórico do filme Selma, Uma Luta pela Igualdade, ele ocorre na década de 1960, nos Estados Unidos, em que há uma data em especial que deve ser ressaltada, que é o dia 6 de agosto de 1965, onde ocorre o momento em que o presidente Lyndon Johnson assina a Lei dos Direitos de Voto. O que se refere a essa lei? Essa lei determina o fim das práticas eleitorais discriminatórias provenientes da segregação racial dos Estados Unidos na época. Então, o que acontecia antes? Uma parcela muito pequena da população podia votar, e para obter esse título de eleitor, eles tinham que passar, por exemplo, por alguns testes, né? Ou como, por exemplo, ser alfabetizados. Então, uma grande parcela da população não tinha esse acesso, não tinha essa possibilidade. Então, poucos eram os que conseguiam ter esse direito ao voto. É importante ressaltar a figura do Martin Luther King, um dos protagonistas do filme, e inclusive um dos ativistas mais importantes, que ganhou até mesmo um prêmio Nobel em 1964 por combater a desigualdade por meio da desigualdade racial por meio da não violência. Então, antecedendo um pouco o contexto histórico de Selma, que aconteceu na década de 1960, a Guerra Civil Americana aconteceu 100 anos antes, também conhecida como Guerra de Secessão. Foi uma guerra travada nos Estados Unidos de 1861 a 1865 entre a União, os estados do norte com caráter mais industrializados, mais progressistas, a favor ao fim da escravidão, e contra os estados do sul, os confederados, no qual eles eram mais conservadores e eles eram a favor da escravidão, né? E o modelo econômico deles dependiam muito da mão de obra escrava nas plantações de algodão da época, né? Então, a guerra aconteceu por causa dessas controvérsias entre haver ou não escravidão, e no fim o norte ganhou. A 13ª emenda foi assinada por Abraham Lincoln, e ocorreu aí o fim da escravidão dos Estados Unidos um pouco depois dessa assinatura, até chegar nos estados do sul. Mas assim como o Brasil, o fim da escravidão ela não vai significar o fim do racismo estrutural, principalmente nos estados sulistas, onde eles defendiam muito forte a escravidão e foi um absurdo não existir mais, né? Então, os negros, eles não tiveram amparo nenhum, eles continuaram sendo marginalizados, discriminados, e muitos deles continuavam trabalhando nos mesmos plantios de quando eles eram escravos, numa condição muito precária, né? Aí, no meio dessa história, no meio de muita discriminação, começaram a surgir leis segregacionistas nos estados do sul, que aconteceram ali entre 1877 até 1964, mais ou menos. E essas leis exigiam instalações separadas de brancos e negros em lugares públicos, como no ônibus, como é bem conhecido.
Então, a fim de reivindicar essas leis segregacionistas e todo o contexto discriminatório sem direitos que os negros haviam, que eles praticamente não eram considerados nem cidadãos por não poder votar, começaram a surgir os movimentos negros, e um deles era liderado pelo Martin Luther King, um movimento pacifista que recebeu muita audiência, né? Ele conseguiu aí várias conquistas, ele conseguia manter um diálogo entre os políticos, com os políticos, justamente por ele não ser agressivo e não ser radical na visão dos políticos. Então, com esses movimentos, eles conseguiram conquistar aí, vamos supor, o fim das leis segregacionistas e um pouco depois o direito legítimo ao voto, como já foi explicado pela colega. Então, basicamente é isso. O movimento identitário é necessário nos dias de hoje? E eu digo que sim, é completamente necessário, pois através desse movimento gera representatividade e força para a população negra continuar lutando e ascendendo socialmente em lugares de poder. E esses locais são os locais mais difíceis de atingir por conta da desigualdade social, por conta do racismo e do racismo estrutural que infelizmente gere a nossa sociedade brasileira. Portanto, é muito necessário que esse movimento continue e ganhe forças para que continue dando representatividade, visibilidade e que seja de força e de espelho para a população negra se identificar e continuar tendo forças para continuar lutando através dos seus direitos, para que cada vez mais negros ocupem a política, ocupem o parlamento, para que mais negros sejam médicos, para que mais negros sejam professores e ministrem salas de aula, universidades e por aí afora, para que nós negros cada vez mais continuamos tendo o direito de sonhar e de viver sem ceifar as nossas vidas. Por isso que o movimento identitário é completamente necessário para continuar nos dando voz e direito de estar aqui, ir e vir, sem ser pego por conta da cor da pele.